bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDCT. DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa continua repercutindo a terceira CONCLAT, a terceira Conferência da Classe Trabalhadora, ocorrida no último 7 de abril em São Paulo, com a presença de 9 centrais sindicais, trabalhadores de diversos setores, urbanos, rurais e de todas as regiões do país. Se encontraram, conversaram e tiraram um documento síntese, que é a Plataforma da Classe Trabalhadora 2022. E para ajudar a gente a entender um pouco mais esse processo e dando continuidade à nossa série de trazer aqui neste giro todas as centrais que organizaram a conferência, nós temos a primeira mulher a representar uma das centrais, que é a Ana Paula Rosa de Simone, ela que é membro da Intersindical, instrumento de luta e organização da classe trabalhadora. É um prazer receber você, a primeira mulher aqui a representar uma central. Obrigada, Ana Paula. Olá, Renata. Um prazer estar aqui, podendo conversar por esse tema tão importante, que mais do que as resoluções da CONCLAT, é a capacidade que o movimento sindical tem que ter de colocá-las em movimento. A Intersindical, instrumento da classe trabalhadora, foi fundada em junho de 2006. Conta um pouquinho para a gente quais são os princípios e as concepções que levaram à constituição dessa central. Fala para a gente sobre a Intersindical, instrumento de luta. Então, a Intersindical se constitui como um instrumento que tem como princípios que também direcionaram a construção de outros instrumentos que a classe trabalhadora foi capaz de construir ao longo de sua história. Então, nós somos uma organização que prezamos muito pelos processos de organização históricos que a classe trabalhadora fez. Então, nós, da Intersindical Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora, prezamos muito pela independência em relação aos patrões, ao capital e aos seus governos, a qualquer gerente que esteja na máquina do Estado, a autonomia em relação aos partidos políticos. E ter autonomia em relação aos partidos políticos não é negar a importância dos trabalhadores se organizarem em partidos políticos, mas sim respeitar esse espaço autônomo que deve ser o movimento sindical e nos organizarmos a partir dos locais de trabalho, desde aqueles que estão na formalidade, daqueles que estão na informalidade. Ou seja, que nós entendemos que existe um período, e esse período ainda ele se mantém em parte do movimento sindical, de uma representação que fala em nome da classe e não constrói junto com os trabalhadores. Então, nosso esforço dentro da Intersindical é retomar com maior intensidade esse processo de organização dos trabalhadores a partir dos seus locais de trabalho, porque nós entendemos que é a partir dessa construção que a gente consegue avançar contra os imensos ataques. E nós somos formados por diversas categorias. Metalúrgicos aqui do estado de São Paulo, com destaque para os metalúrgicos de Campinas e região, os metalúrgicos de Limeira, os metalúrgicos da Baixada Santista, saindo aqui do estado de São Paulo, os metalúrgicos de Ipatinga, em Minas Gerais, trabalham na Uzi Minas, uma das maiores siderúrgicas desse país. Estamos também com os têxteis de Blumenau, na região lá de Santa Catarina, em Blumenau, onde a concentração maior de operários têxteis do país e da América Latina, e também com vários trabalhadores do estado nas diversas esferas, seja municipal, estadual ou federal. Porque nós entendemos que uma das tarefas centrais também é romper com essa cerca das categorias e construir essa solidariedade de classe tão fundamental para a gente atravessar esse período tão adverso e cruel para a classe trabalhadora. Como foi possível construir a CONCLAT e um conjunto de propostas? Quais foram os desafios e qual foi a necessidade, né, de fazer essa conferência nesse momento em que a gente vem de ataques seríssimos, sobretudo desde 2016. Lembrando que essa é a terceira CONCLAT, a gente teve uma em 1981, outra em 2010 e agora uma em 2022. Ou seja, não é um evento que acontece sempre. Então, é importante você resgatar que não é a primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora e que ela aconteceu em outros momentos distintos e nós, da Intersindical, herdeiros e muitos de nós participamos diretamente da construção das CONCLATs anteriores e no momento onde os trabalhadores enfrentavam todos os ataques patronais e também um governo de ditadura militar financiado pela burguesia. E no momento de retomada das grandes lutas da classe trabalhadora. Então, esse é um marco muito importante das CONCLATs anteriores. Parte da nossa construção tem a ver com esse retomar as ferramentas fundamentais de resistência e luta da classe trabalhadora. E nós entendemos que o agir no local de trabalho, o fazer da luta prioridade,
desse processo de emancipação é o fundamental. E o tempo passou e, infelizmente, existe várias alterações na organização sindical e um distanciamento da luta concreta da classe trabalhadora. Nós construímos uma unidade de ação também, logo depois que a desgraça do governo Temer impõe a lei da terceirização irrestrita em todos os processos de trabalho. Então, foram dias nacionais de luta que nós construímos isso em unidade de ação com as centrais sindicais, tendo muito clara qual é a pauta. A pauta é colocar os trabalhadores em movimento nos seus locais de trabalho e nas ruas, então é possível construir de maneira unitária essa agenda. Logo depois, a gente também fez um grande movimento que culminou na greve geral de 2017 contra a reforma trabalhista, que eu costumo dizer que é a reforma do coração do capital, ou seja, que flexibilizou a jornada, liberou a redução salarial, precarizou ainda mais as condições de trabalho. Então, nós nos movemos para essa construção unitária de um amplo processo de mobilização que culminou com aquele dia de greve geral. A mesma coisa aconteceu depois que a gente tem no governo do país um genocida, que se tem uma coisa que ele não mentiu, é o seu ódio à classe trabalhadora, às mulheres, aos negros, aos LGBTs, e que, antes de ser presidente, já afirmava que uma das principais causas que o movia era destruir com os direitos trabalhistas e com a organização dos trabalhadores. Então, nós também tivemos uma outra etapa de unidade de ação, que foi a luta contra a reforma da Previdência imposta pela desgraça do governo Bolsonaro. Então, fruto desses processos que vêm dos últimos 3 anos, nos possibilitou construir essa agenda comum para a construção da Conclate e que nós, da Intersindical, nós vamos conversar aqui isso durante o programa, temos assim como prioridade as questões que são centrais no cotidiano da classe trabalhadora, seja ela no seu local de trabalho e no seu local de moradia. Então, eu penso que são os grandes enfrentamentos que foram impostos pelos ataques patronais, com a intensificação desses ataques a partir de Temer e depois ainda mais com Bolsonaro, que nos possibilitou, mesmo com as divergências, não abrindo mão das concepções que temos, de construir essa agenda unitária. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe Ana Paula, representante da Intersindical Instrumento de Luta. Ana Paula, você falou sobre algumas questões que me parecem caras à Intersindical, como a questão da organização do local de trabalho, como a questão da organização tanto no local de trabalho quanto no local de moradia, e vamos agora destrinchar um pouquinho mais sobre qual é a visão da Intersindical sobre as propostas que a Conclate trouxe, quais são as principais, aquelas que a Intersindical considera que a classe trabalhadora deve se apropriar e implementar imediatamente. Eu destacaria 3 eixos centrais, que é mais do que se apropriar, mas se colocar em movimento e ampliar essa luta para recuperar os direitos trabalhistas que foram exterminados com a reforma, os direitos previdenciários que também foram eliminados com aquela reforma absurda feita em 2019 pelo governo Bolsonaro, e também a nossa luta incessante contra a destruição dos serviços públicos no país, que é uma das agendas principais desse governo da morte, além do ataque aos direitos trabalhistas, é destruir tudo que é público e pode se tornar uma mercadoria rentável aos grandes grupos empresariais. Então, para nós da Intersindical, desde a elaboração do documento, para nós foi uma premissa que ficasse muito claro que a nossa luta tem que ser pela revogação, na sua integralidade, da reforma trabalhista e da reforma previdenciária. Houve um grande debate dentro das reuniões que compuseram a elaboração do texto base para a Conclate, em que algumas centrais diziam o seguinte: não é reformar, não é revogar a reforma, mas sim revisar alguns trechos da reforma. Nós entendemos que não tem como você reformar aquilo que, na sua essência, já nasceu errado, estragado e com o único objetivo de destruir os direitos dos trabalhadores. Antes da reforma trabalhista, alguns sindicatos, e infelizmente também algumas centrais sindicais, fizeram uma experiência de flexibilização da jornada de trabalho, redução de direitos, redução salarial, tentando iludir a classe trabalhadora que isso garantiria a manutenção dos empregos. Ou seja, o capital conseguiu reduzir
o valor da força de trabalho, reduzir direitos e, mesmo assim, continuaram as demissões. Então, parte dessas experiências anteriores à reforma, elas foram colocadas agora no arcabouço da legislação trabalhista. Tem sindicatos, inclusive sindicatos que pertencem à Intersindical, que há 4 anos não tem uma convenção coletiva assinada, porque os patrões tentam retirar direitos que foram conquistados historicamente através de muita luta. E só não conseguem tirar, mesmo sem a convenção coletiva assinada, porque tem um processo de mobilização muito grande. Ou seja, aquela propaganda enganosa que a reforma trabalhista seria para garantir empregos, na sequência ela se mostrou um grande gordo. Ela demitiu mais, ela proporcionou ao empresariado demitir mais e precarizar ainda mais as condições de trabalho. E foi feito também, na época, uma grande campanha ideológica contra os sindicatos e o movimento sindical, como grande eixo da reforma central, da reforma sindical, da reforma trabalhista, desculpe, fosse o fim do imposto sindical. E não é só isso, né? Nós, da Intersindical, sempre defendemos o fim desse imposto, porque entendemos que não temos que ter nenhum atrelamento ao Estado e que os sindicatos têm que ser mantidos através das contribuições livres dos trabalhadores e decididos de maneira livre nas assembleias. Agora, o que trouxe a reforma trabalhista foi um intenso ataque aos direitos dos trabalhadores. Na sequência, a reforma da Previdência, o que fez? Foi a cerejinha do bolo que faltava, porque com uma reforma dessa, como é que o trabalhador vai ter condições de ter o tempo mínimo para se aposentar com as novas regras que foram impostas pela nova reforma da Previdência? E para não me estender muito, falei da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, que para nós é a revogação completa e imediata. Nós vimos já também no programa do PT, que foi lançado nos últimos dias, uma mudança nessa redação do seu programa de governo, que antes tinha revogação e agora tem revisão, mas nós também não temos nenhuma expectativa que é o programa que vai fazer a coisa acontecer. Nós entendemos que, por exemplo, é preciso derrotar esse governo, inclusive nas urnas, mas sem nenhuma expectativa que, se o Lula vencer as eleições, por decreto ele vai revogar. Vai precisar de muita luta da classe trabalhadora para acontecer isso. E uma outra questão para nós que é fundamental é uma luta incessante contra as privatizações e em defesa do Sistema Único de Saúde, né? Essa desgraça da pandemia que ainda não acabou foi capaz de escancarar para aqueles que não conheciam o SUS a importância desse Sistema Único Universal de Saúde, um dos melhores do mundo, que atende desde as questões mais primárias do atendimento à saúde às questões mais complexas. E que o governo tenta, por diversas maneiras, privatizar, seja na saúde, na assistência, na seguridade social e na educação, tudo aquilo que ele entende que pode ser rentável aos grandes capitalistas. Então, para nós, a Intersindical, são 3 eixos centrais, que é a revogação da reforma trabalhista, a revogação da reforma da Previdência e uma ampla luta em defesa dos serviços públicos e também dos trabalhadores do Estado. A reforma administrativa, ela vem não no sentido de combater privilégios, ela vem no sentido de atacar aqueles trabalhadores que atendem diretamente a população trabalhadora e precarizar ainda mais os serviços públicos. Ana Paula, mesmo antes da reforma trabalhista, a gente já tinha uma situação bastante complicada para a classe trabalhadora, em especial a brasileira. Uma dessas grandes mazelas é a quantidade imensa de trabalhadores que estava e continua em níveis crescentes na informalidade. Ou seja, voltar para trás, voltar para antes da reforma trabalhista, exclui metade da classe trabalhadora dos direitos e da proteção social. Então, qual é a estratégia da Intersindical para a gente avançar, desviando, né, superando o mal feito, superando a reforma trabalhista, mas por um olhar que era melhor do que o que a gente tinha antes? O que a Intersindical tem pensado a esse respeito? Em primeiro, destacar que a reforma trabalhista ela aumenta muito mais a informalidade. E com a lei da terceirização, o que já tinha uma situação muito ruim para milhares de trabalhadores que já estavam na informalidade, ela aumenta ainda mais. Então, do nosso ponto de vista, você revogar a reforma trabalhista é, ao mesmo tempo, recuperar aqueles direitos que foram exterminados dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, garantir uma ampliação de proteção social e trabalhista a esses trabalhadores que já se encontravam na informalidade e agora é um número muito maior com a imposição dessa reforma, tanto a trabalhista como a previdenciária. Porque nós entendemos o seguinte, nós temos uma avaliação distinta de parte das centrais sindicais, por exemplo, que diz o seguinte, há um processo de desindustrialização no país. O que há é um movimento do capital se reorganizando a cada período da sua crise para buscar melhores e maiores capacidades de explorar o conjunto da classe trabalhadora. Ou seja, você vê uma multinacional fechando a sua planta aqui, abrindo num outro estado ou abrindo num outro país, você vê uma outra empresa se deslocar de um estado
e ir para uma outra fronteira. Ou seja, o capital ele se aproveitou também da pandemia para reorganizar os seus negócios. Então, o que nós precisamos não é investimento nas empresas, nós precisamos é da recuperação dos direitos dos trabalhadores e da ampliação dessa proteção social e previdenciária. Porque se hoje os trabalhadores do aplicativo é a visão maior disso, se a gente for ver lá atrás, em vários setores fabris, a gente já tinha trabalhadores que, contratados através da terceirização, não tinham os mínimos direitos que estavam garantidos na CLT respeitados. Então, a informalidade ela já vem muito tempo atrás e ela ganhou uma potencialidade muito maior com essas reformas dos últimos 4 anos. Sim. Então, para você que nos acompanha e está agora aqui conosco, continue para a gente discutir aqui com a Ana Paula e agora, depois da Conclate. Que rumo tomará a plataforma da classe trabalhadora 2022? O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe Ana Paula, representante da Intersindical, instrumento de luta. Qual é a estratégia que a Intersindical tem implementado para fazer com que as deliberações da Conclate elas estejam no cotidiano da ação sindical? Bom, nós deixamos muito claro que essa construção de unidade de ação ela tem no sentido de colocar os trabalhadores em movimento. Nós temos um segundo semestre agora que ele é muito permeado pelo calendário eleitoral, mas o calendário eleitoral ele tem uma importância, mas ele não pode ser a importância determinante da vida dos trabalhadores. Nós, por exemplo, da Intersindical, Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora, decidimos a indicação, desde lá do primeiro turno, no voto, a candidatura do Lula. Agora, isso sem nenhuma ilusão de que é eleger o Lula presidente que isso vai resolver os problemas da classe trabalhadora. Então, no ato seguinte, nós estaremos organizados e enfrentando qualquer tentativa do governo também de achar que a conciliação de classe é que vai resolver o problema da classe trabalhadora. Nós estaremos em luta para garantir que essa pauta, de fato, ela não seja letra morta numa resolução. E nesse segundo semestre, existem várias categorias que estão em campanha salarial, né? Metalúrgicos, têxteis, petroleiros, os trabalhadores dos Correios, e nós entendemos que esse é o momento de buscar não só a questão da reposição das perdas salariais, o aumento salarial, mas pautar a necessidade de uma luta intensa em defesa dos direitos trabalhistas, porque nos últimos 4 anos, volto a repetir aqui, as campanhas salariais, elas se emendam uma na outra justamente porque a grande discussão, para além da questão salarial, é a questão para proteger aqueles direitos que os trabalhadores perderam nesses últimos anos por conta da reforma. E na nossa avaliação, não adianta simplesmente nos movimentar através do voto. É preciso colocar os trabalhadores em movimento, nos locais de trabalho, nas ruas. As manifestações do ano passado mostraram que aqueles trabalhadores que, de uma forma iludida e com várias questões que aconteceram em 2018, começaram a enxergar o que significa esse governo, a carestia é gigantesca, são irmãos da nossa classe que estão morando nas ruas, cada vez mais famílias inteiras, pais, mães, trabalhadores, seus filhos muito pequenos estão na rua porque não tem dinheiro para pagar um aluguel, as pessoas estão passando fome. Nessa pandemia, em 2 anos, 500 novos bilionários apareceram, enquanto a cada 33 horas, 1 milhão de pessoas no mundo inteiro era jogada para a extrema miséria. Então, nós vivemos um momento muito difícil de intensos ataques à classe trabalhadora e não tem outra maneira a não ser aquilo que a nossa própria história como classe nos ensinou. Nós vivemos momentos muito parecidos com isso há 40 anos atrás. Carestia profunda, ritmos intensos de trabalho, arroz salarial, e vivíamos sob uma ditadura militar financiada pela burguesia. E que diziam alguns acadêmicos, naquela época, que a classe trabalhadora demoraria pelo menos mais uma década para se colocar em movimento. E a gente viu que a academia errou. Os trabalhadores se colocaram em movimento, construíram grandes greves gerais nesse país, e isso que foi possível garantir a retomada de direitos, garantir a volta das liberdades democráticas no país. Não é qualquer coisa a gente derrotar esse governo que potencializou o que há de mais podre nessa sociedade dividida em classes, e que é uma parcela pequena, mas que existe, e que ela só tem coragem de mostrar a sua cara quando ela tem na gerência da máquina do Estado um homofóbico, um misógino, um racista, que não dá nem para ser chamado de uma pessoa, né? E também não pode dizer que é um psicopata e um louco, porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele está ali para atender os interesses
do grande capital e, ao mesmo tempo, estimular todo esse ódio aos trabalhadores. Nós estamos numa semana, quando a gente está fazendo essa entrevista, que olha o absurdo. E isso só é potencializado porque você tem na presidência um genocida dessa maneira, onde uma criança de 11 anos é estuprada e uma juíza, achando que tem autoridade sobre a vida dessa criança, tenta impedi-la de fazer um aborto. E tenta chamar de pai um criminoso que estuprou uma criança de 11 anos. Então, é esse Brasil que nós estamos vivendo hoje. Mas nós entendemos que a classe trabalhadora tem força de derrotar esse governo e, ao mesmo tempo, avançar nesse processo de mobilização. Então, para nós, da Intersindical, a tarefa central é passar pelas eleições não como um momento central da nossa vida, mas entender que nesse ano é importante, também através do voto, derrotar esse governo, também no parlamento, derrotar aqueles que estão lá para legislar para a burguesia, para os interesses dos grandes capitalistas, do agronegócio, mas o fundamental da nossa tarefa é possibilitar a reconstrução e ampliação de processos de organização que possibilitam os trabalhadores avançar na sua luta. Você já citou alguns momentos em que, mesmo com diferenças políticas, as centrais elas se uniram e construíram mobilizações conjuntas. Foram parte desse momento a luta pela valorização do salário mínimo e depois a luta para que a política de valorização do salário mínimo ela não terminasse, a reforma da Previdência, a luta contra ela, a reforma trabalhista e assim por diante. Como você vê aí a possibilidade da unidade das centrais nesse próximo período que a gente tem muito enfrentamento, como você já colocou aí nessa sua última resposta? Da mesma maneira que a gente se colocou empenhados na construção da greve geral em 2017, antes disso, nos Dias Nacionais de Luta para combater o projeto de terceirização, da mesma maneira quando a gente se colocou em movimento para construir uma agenda que possibilitasse as mobilizações contra a reforma da Previdência de 2019. Ou seja, nós entendemos que simplesmente uma pressão no parlamento, uma pressão em Brasília, ela não vai resolver. Agora, se houver uma plataforma para esse segundo semestre, onde as centrais sindicais se disponham a fazer um processo de mobilização nos locais de trabalho, e que esse processo de mobilização vá para além dele, ocupe as ruas também, nós, da Intersindical, estaremos empenhados nesse processo de construção. Ou seja, a Conclate ela foi um momento. Quem vê aquela foto, poucos trabalhadores ali, foi muito mais uma representação das organizações sindicais. Nós não entendemos que, para isso não ser letra morta, isso tem que ser colocado em movimento nos locais de trabalho. E tem que ser um empenho e um compromisso do conjunto das centrais sindicais. Da nossa parte, como eu lhe falei no bloco anterior, nós vamos potencializar essa discussão em relação às pautas prioritárias da classe trabalhadora nas campanhas salariais em cursos e nas dinâmicas de mobilização que a gente tem nos locais de trabalho. Não sei se dá para ver aqui, Renata, mas nós fizemos aqui uma revista bem didática da Intersindical, que nós estamos distribuindo nos locais de trabalho. Ela faz um resgate histórico dos últimos 40 anos da luta da classe trabalhadora. Ou seja, passando pela ditadura, passando pelo processo da reestruturação produtiva na década de 90, chegando agora nos anos 2000, 2010, mostrando para os trabalhadores que nada é uma concessão do capital e nada é uma concessão dos diversos governos de plantão. Tudo que a classe trabalhadora tem é fruto da sua luta. Então, e chegamos nos dias de hoje com as tarefas colocadas para essa conjuntura. Então, nós entendemos que esse tipo de subsídio tem que dialogar com os trabalhadores diretamente a partir das suas questões imediatas. Na nossa avaliação, isso ajuda, auxilia no processo de ampliar a mobilização necessária. Obrigada, Ana Paula, por trazer aqui as posições da Intersindical Instrumento de Luta, uma das 9 centrais que organizaram a Conclate, a terceira conferência da classe trabalhadora. Com isso, eu já vou me despedindo de você, deixando um abraço para você, para todos os companheiros da Intersindical, e seguimos. Obrigada, Ana Paula, pelo seu tempo e pela sua disposição aqui em participar conosco. Obrigada, um abraço e a gente se encontra na luta do dia a dia da classe. Seguimos. Tchau, tchau, gente.